Fala galera, Rômulo Jogaib in the house. E aí meus amigos, tudo beleza? Estão curtindo os vídeos, estão gostando, estão compartilhando? Eu hoje vim falar com vocês, estou aqui na minha recuperação após a minha fratura, mas não deixei de trabalhar, não esqueci de vocês. E hoje eu vim falar com vocês um assunto que muito me pedem, que é comparar os dois ésteres brasileiros mais conhecidos e queridos de quem faz TRT. Para a gente comparar essas duas substâncias, né, a gente tem que fazer uma comparação justa. O Durateston, ele é uma droga que tem 250 miligramas de ésteres de testosterona, enquanto que o Deposteron é uma droga que tem 200 miligramas de éster de testosterona. Só que, no final das contas, o que importa para a gente é a molécula final contida naquela substância, naquele produto. Então, em termos de molécula, a gente sabe que uma ampola de Durateston ela tem aproximadamente 176 miligramas da molécula testosterona, enquanto que o Deposteron ele tem aproximadamente 140 miligramas da molécula testosterona. Então, comparativamente, a gente sabe que o Durateston tem mais quantidade miligrama por miligrama do que o Deposteron. E a gente comparar substâncias, doses diferentes, é sempre complicado. Os estudos eles tendem a comparar sempre o quê? Doses finais de testosterona semelhantes. Eu vou citar um estudo aqui no final desse vídeo, mas primeiro eu quero deixar bem claro que não é uma comparação justa, uma vez que numa ampola a gente tem uma quantidade final da molécula testosterona maior que a quantidade da outra substância. Além disso, a gente tem um volume de substância no Durateston menor e um volume de substância no Deposteron maior. O volume pouco importa, o que importa é a concentração miligrama por miligrama dentro daquela substância. Mas é óbvio, uma substância mais diluída, ela tende a te dar menos sintomas irritativos, menos inflamação na sua aplicação. O que diferencia uma da outra é a quantidade de substância que a gente falou aqui e os tipos de ésteres. E afinal, isso é importante? Isso não é importante? Óbvio que é importante, porque qual é o papel do éster, né? Para que o éster está ali? O éster, o que ele é? Ele é uma molécula, é uma substância que está aderido à testosterona, né? Então, imagina, né? Bem grosseira essa comparação. Isso aqui é a testosterona e isso aqui é a molécula esterificada, é o éster ligado à testosterona. A gente tem uma molécula de testosterona com éster curtinho, ou vamos dizer que eu tivesse outras tampas de canetas, ésteres de maior tamanho molecular. Essa substância tem como finalidade promover o quê? Uma progressão da sua liberação naquele ponto onde ele foi injetado. Então você bota um éster de tamanho curto, ele vai ter uma velocidade de liberação maior do que se ele fosse um éster longo. Então ele, na verdade, o éster ele é um depósito que pode ser de curta ou de longa liberação. Ok, isso em tese. Por quê? Porque tem um adendo e eu vou falar sobre isso mais para frente. E quanto ao éster, o que vai influenciar na liberação desse éster, né? O éster ele vai influenciar no que a gente chama de meia-vida. Meia-vida, qual é a definição para esse termo meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário
para uma concentração plasmática de determinado fármaco diminuir 50%. Então vamos dar um exemplo bem grosseiro aqui. Digamos que a meia-vida da testosterona cipionato, do deposteron, ele é de 1 hora. Então, se eu tenho 100 miligramas do deposteron na minha corrente sanguínea, passados 1 hora, eu vou ter 50 miligramas. Passados mais 1 hora, eu vou ter 25 miligramas. Passados mais 1 hora, eu vou ter 12,5 miligramas. Então, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração plasmática de uma substância diminua a metade. Entendam, eu falei concentração plasmática. Por quê? Porque muitas pessoas entram nesse engano e pensam assim: ah, Rômulo, quando eu injeto no músculo eu tenho um tempo de meia-vida, quando eu injeto no tecido adiposo eu tenho outro tempo de meia-vida. Isso está errado, meus amigos. Por quê? Porque a meia-vida da droga ela não vai mudar. A meia-vida da substância ela é fixa. Por quê? Porque esse conceito meia-vida ele se limita a dizer sobre a concentração plasmática, já lá no sangue, e não a concentração no tecido que você colocou. Isso é interessante para quê? Para a gente entender os conceitos de farmacocinética. Farmacocinética é o que o organismo faz com a droga que você colocou ali, como que ele vai se comportar em relação àquela droga. Por que desenvolveram o Durateston? Né? Um mix de ésteres de testosterona, de 4 tamanhos diferentes, né? Propionato, fenilpropionato, isocaproato e decanoato. Por que desenvolveram essa molécula, essa substância, esse produto para ser injetado no ser humano? Então já ouvi várias histórias aí. Algumas pessoas falam que é para não inibir o eixo, a gente sabe que inibe, então não tem nada disso. Algumas pessoas falaram que é para mimetizar uma secreção endógena progressiva do nosso organismo, para parecer mais com uma secreção endógena. Outras pessoas falaram, né, e é o que eu acredito, que era para promover a grande finalidade é que era para promover níveis mais graduais, mais estáveis da substância na corrente sanguínea. Então, se você tem um pouquinho de cada éster, e cada éster, em tese, vai ter uma velocidade de liberação e metabolização, você teria maior estabilidade da molécula toda vez que você injetasse, né, a cada período de intervalo entre as aplicações. Só que a grande surpresa é que isso não se comprovou. Então, Durateston falhou? Calma lá, não é bem assim. Durateston funciona e funciona muito bem, todo mundo sabe disso. Mas, pelos rigores farmacológicos, a grande finalidade era ter esses níveis mais graduais, mais estáveis. E isso não se comprovou. Como eu falei aqui para vocês, a grande crença era que um éster curto seria um bom substituto nos primeiros dias e um éster longo ele garantiria uma boa substituição para o fim do intervalo, né, até a próxima aplicação. Só que farmacologicamente não foi confirmado isso não se comprovou. Os parâmetros farmacocinéticos de ambos, éster curto e éster longo, eles geravam as maiores concentrações plasmáticas nos primeiros dias. Então, nas primeiras 24, 48 horas, a gente tinha maiores níveis, tanto de um propionato quanto de um decanoato. Tá? E o estudo que eu vou mostrar aqui para vocês, ele compara somente testosterona propionato com testosterona enantato, tá? Juntos numa substância, com uma outra substância somente tendo o enantato. Então, é lógico, não é a mesma comparação que eu estou fazendo nesse vídeo, Durateston versus Deposteron. O raciocínio pode ser feito da mesma forma, só que mais simples. Por quê? Porque ele pega um éster curto e um éster longo, bota numa substância, né? Durateston ele tem progressivos ésteres, né? 2 mais curtos e 2 mais longos. A nossa comparação é com o cipionato, mas
Esse estudo ele pegou testosterona propionato junto com testosterona enantato e comparou com testosterona enantato. Ele colocou uma quantidade de testosterona em cada um, de ésteres de testosterona de cada um, que separando eles dos ésteres a gente teria a mesma quantidade da molécula testosterona. Então o estudo foi mais criterioso do que a gente está fazendo a nossa analogia aqui, comparando quantidades de moléculas diferentes. Então esses parâmetros farmacocinéticos, o que foram vistos com essas confirmações farmacológicas nos exames, nas análises laboratoriais? Que nas primeiras 24 a 48 horas você tinha maiores níveis plasmáticos tanto do propionato quanto do enantato. E quando a gente acrescentava esses ésteres, quando a gente juntava esses ésteres, a gente tinha um pico plasmático ainda maior, eles se somavam. E isso piorava farmacologicamente o perfil que a gente espera, que deveria seguir um parâmetro que a gente chama de cinética de ordem 0. Então, meus amigos, esse vídeo ficou muito comprido, esse é o parte 1. Espero que tenham gostado. Logo, logo, parte 2.